Fala, caveiras, beleza? Tudo bem com vocês aí do outro lado? Só alegria? Prazer mesmo estar com vocês em mais essa oportunidade. A galera já está entrando aqui aos poucos. Passo a passo, a galera está chegando aqui devagarzinho. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 3. Nossa live número 3, que hoje, inclusive, deixa eu olhar aqui para não errar a data, realmente, hoje é dia 4/8 do ano de 2021. Dia que o professor Caldeira está ficando até mais velho hoje, rapaz. O professor Caldeira hoje está completando 28 anos. Já tô velho pra danar, né, Edmar? Tá velho demais da conta, né? A idade tá chegando, as rugas e os pés de galinha, como disse a minha mãe. Minha mãe, os pés já estão chegando, as olheiras já não tem mais diferença, não. O professor Cadê já dorme pouco, então não tem jeito mesmo. Mas vamos lá, hoje é uma live especial, que é a live do dia do meu aniversário, tá bom? Não precisa me mandar parabéns do outro lado, não precisa me mandar presente, não precisa me mandar nada. O presente que você vai me dar do outro lado é passar nessa prova no dia 15. É ou não é? Você que está fazendo aí a nossa mentoria, ou mesmo que não esteja na mentoria, mas que esteja estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Sem mais delongas, não é porque é o dia do meu aniversário que eu vou ficar aqui enrolando, enchendo o saco de vocês e por aí vai. O professor Natanael Costa também está com a gente agora ao vivo. Aí do outro lado, ele que vai estar nos reportando aí os comentários e por aí vai, tá aí, também tá com o WhatsApp, tá porra toda, tá acompanhando a gente agora. Vamos lá. Na live de hoje, só lembrando a você que eu fiquei com a disciplina de Direito Constitucional e Direito Penal. Então, as nossas lives, tá? Essa nossa live é a de número 3, no dia 4. Depois, no dia 6, nós vamos ter outra live também, que é a live de número 6, né? Porque a 3 vai ser comigo, mas hoje mesmo, hoje no dia 4, hoje 5h30 também, conforme você tá vendo, a live é comigo. Mas à noite também tem live com o professor Natanael Costa. E lá na sexta-feira tem live de novo. Só lembrando que essas duas últimas semanas aí que antecede a prova da PMMG, as lives é o quê, professor? Segunda, quarta e sexta. Então, nós tivemos a live número 1 lá na segunda-feira, foi no dia 2. A live número 1 de manhã, às 5h30 comigo, e à noite foi lá com o professor Natanael. Aí hoje está sendo a live número 3, a 4 vai ser a noite com o professor Natanael. Na sexta-feira vai ser às 5 comigo, e às 6 vai ser com o professor Natanael à noite. E aí na outra semana também do mesmo jeito, segunda, quarta e sexta, beleza? E aí agora nós vamos fazer o quê? Vamos enfrentar uma resolução de exercício de duas matérias, direito penal e direito constitucional. Só lembrando que direito penal são 6 matérias, e direito são 6 questões, e direito constitucional também são 6 questões. Então vai dar aí 12 questões no total. Nós vamos misturar aqui as disciplinas. Não vou demorar demais explicando cada uma, vou só falar a linha de fundamentação e por aí vai, a gente vai andando para a gente responder o maior número de questões possíveis aí nesses 20, 30 minutos, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Galera, tiver dúvida aí, pode mandando aí embaixo nos comentários aí, que eu, obviamente, eu tô falando isso, mas não vou conseguir ler, né? Essa que é a verdade, né? O Edmar ficar rindo aqui do outro lado toda vez que eu faço isso. Porque eu fico falando pra pessoa mandar a dúvida, mas que eu não consigo ler aqui, porque o computador fica longe pra danar mesmo. Eu consigo ver no máximo o cronômetro aqui, ver quanto tempo de aula tá indo. Às vezes, no máximo, eu consigo enxergar o nome da pessoa, quando é um nome curto e tal. Mas é porque é longe mesmo, né? Que o professor Caldeira tá pra enxergar, não, beleza? Vamos lá então, ó. Questão número 1. Tá aí na tela pra você. Essa questão número 1 é de direito penal. Questão número 1, ela vai dizer assim pra gente, ó. Vamos lá, peraí. Eita, lasquei, pai. Deu ruim aqui um tiquezinho, deixa o professor Caldeira organizar aqui o negócio. E quase tava dando errado. Beleza? Eu acho que agora vai dar certo. Ó, questão número 1. O ruim de fazer o negócio ao vivo é isso, né? Se dá um erro aqui, não dá nem pra cortar, dá nada, né? Número 1. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro, age em: letra A, legítima defesa; letra B, estrito cumprimento do dever legal; letra C, exercício regular de direito; letra D, estado de necessidade; ou letra E, obediência hierárquica. Meus queridos, aqui sem mais delongas, sem ficar passando manteiga no bigode do gato, é isso aqui, ó, tá? A letra A. Professor, por que é legítima defesa? Aí é fácil demais, né? Eu não vou só falar o gabarito para você, porque se fosse só falar o gabarito, você não precisava assistir a live. Era só você ir, por exemplo, lá porque concurso tinha isso. Isso aqui, meus queridos, é o que está lá, ó, no artigo 25 do Código Penal. Lá no artigo 25 do Código Penal, ele fala justamente isso, ó. Quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente em defesa do direito seu ou de outrem, agiu em quê? Em legítima defesa. Veja o que interessante é. A minha dica para você que vai fazer a prova da PMMG, tá? Tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com os excludentes de licitude, porque quase todas as provas da PMMG, o examinador do CRS, do direito penal, ele gosta de cobrar excludente de licitude. Então pode ser que ele cobre de você lá na sua prova. Além do mais, existe uma inclusão no parágrafo único do artigo 25, lá na legítima defesa. Nessa inclusão foi realizada por meio da Lei 3.964, que é a lei do pacote anticrime. Então pode acontecer do examinador cobrar lá o parágrafo único do artigo 25 de você. Se cobrar, você já está atento, e mesmo que não cobrar, mas mesmo assim você vai estudar, beleza? Essa parte da legítima defesa, ela faz parte de um assunto, né? Os excludentes de licitude, melhor dizendo, faz parte de um assunto bem grandão assim que eu estou fazendo para você aqui agora. Ó. Faz parte de um assunto chamado de quê, professor? Chamado do crime, que começa no artigo 13 e vai até o artigo de número 25. Então, do artigo 13 até o artigo 25, você tem o título 2 do Código Penal,
e é conhecido como do crime, que, salvo engano, é o segundo tema do seu edital. O teu primeiro tema é a aplicação da lei penal, o segundo tema do seu edital é do crime. Então, muito importante você estudar aí. Aí, nesse caso, o gabarito é legítima defesa, não é aí o cumprimento dever legal, não é exercício regular do direito e também não é estado de necessidade. Essa necessidade está no artigo 24, beleza? Deu tudo certo o gabarito? Só alegria, cuidado com o excludente de licitude mais uma vez, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento dever legal e exercício regular do direito tem probabilidade de cair na sua prova. Então, essa foi a questão número 1 e foi de direito penal. Vamos para 2? Questão número 2, mesma coisa, só que a questão de uma forma diferente, só para ver se você está atento, tá? Questão número 2, vamos lá, questão número 2 diz assim, ó, pra gente. São causas excludentes de antijuridicidade, exceto. Opa, quando ele falou exceto, o aluno querido do coração, tá? Não bisonhem, pelo amor de Deus, não seja o candidato bisonho, não vacile nessa questão. Se ele falou exceto, ele quer uma coisa que está nessa alternativa que não é excludente de ilicitude. Professor, mas eu não sei o que é certo, não se preocupe não, rapaz. Não fique preocupado com isso, eu também não sabia o que era certo quando eu comecei a estudar para concurso. E eu aprendi errando nas questões. Quando ele fala assim, ó, são pessoas de nacionalidade brasileira, exceto, então ele quer que você marque na questão alguém que não é de nacionalidade brasileira. Se ele falou assim, ó, são causas excludentes de antijuridicidade. Excludente de antijuridicidade, quem assistiu o nosso curso regular da PMG Direito Penal, um curso nosso intensivo para a reta final da mentoria, sabe muito bem. Que eu falo, ó, excludente de ilicitude é sinônimo de excludente de antijuridicidade. Antijurídico com ilícito é a mesma coisa, para efeitos do direito penal. E aí, se ele falou, são excludentes de antijuridicidade, exceto, significa que ele quer que você marque uma alternativa que não é excludente de antijuridicidade. Ou seja, ele quer que você marque algo que não é excludente de ilicitude, porque é a mesma coisa. Vamos lá? Letra A, legítima defesa? Não, legítima defesa é excludente de antijuridicidade. Letra C, estrito cumprimento de dever legal? Estrito cumprimento de dever legal também é excludente, tá? Letra D, estado de necessidade, exercício regular do direito? Também é. Professor, o que aqui não é? Desistência voluntária. A desistência voluntária, ela não é. A desistência voluntária está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você lembrar onde é que está escrito. Ó. Desistência voluntária está aqui no artigo 15, primeira parte. Tá? Quando eu falo artigo 15, primeira parte, não vai estar lá o nome primeira parte, tá bom? Do Código Penal, é só para você entender. É porque lá no artigo 15 fala de dois temas. Fala de desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Então, uma desistência voluntária, ela é inclusive conhecida dentro da seara doutrinária do direito penal como ponte de ouro. É aquela situação em que o indivíduo ele inicia a prática criminosa, ele inicia a execução do crime, mas ele desiste de prosseguir na execução e graças a isso o crime não se consuma. A título de exemplo, o indivíduo foi armado com arma de fogo, um revólver com 6 munições, começou a atirar com a intenção de matar. No terceiro disparo ele olhou e falou assim, vou matar esse cara, não, minha mãe falou que eu não posso matar os outros e vai embora. Desistência voluntária. Naquele caso, ele só responde pelos atos já então praticados. Por isso que é chamado de ponte de ouro, porque ele estava no caminho do errado e virou pro caminho do ouro. Estava no caminho da merda e foi pro caminho do ouro. Sabe qual a ideia? É mais ou menos isso. Professor, nesse caso a questão estava me pedindo para marcar o que era desistência voluntária? Não, eu estou te explicando porque eu estou de casa, eu sou professor, porra, eu tenho a obrigação de explicar o negócio. Entendeu? Mas, na verdade, a questão era só queria saber se você sabia o que é excludente de ilicitude. E você já viu que os excludentes de ilicitude estão onde, professor? Onde é que estão os excludentes de ilicitude? Estão aqui, ó, do artigo 23 até o artigo 25 do Código Penal. Do artigo 23 até o artigo 25, você tem os excludentes de ilicitude, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Beleza? Deu tudo certo, só alegria no gabarito, questão facílima, né? Vamos para mais uma questão, vamos para a questão agora de número 3, tá? A questão número 3 diz assim, ó, são elementos do fato típico exceto. Aí você vai falar assim, o examinador satânico para gostar dessa palavra exceto. Mas você já sabe o que é exceto, né? O professor Caldeira já te explicou. Eu vou até te dar um bisu, uma dica extraordinária aqui. Já quem tá na live, a gente pode dar uma brincada, né? Mas só uma brincadinha para não perder o foco do conteúdo. O que acontece? Vocês acreditam que eu vim aprender o que era verbo depois que eu comecei a estudar para concurso? Aí você fala assim, professor, mas eu também, porque eu também não sabia o que era verbo. Agora eu vou te adiantar o pior. Eu aprendi o que era verbo, não na aula de língua portuguesa, mas na aula de direito constitucional. Por quê, professor? Porque quando eu estava estudando um assunto lá chamado de competência, tá? Na verdade, quando você estuda a organização do Estado, ali do... Faz tempo que eu estudei um pouco de direito constitucional, mas... Quando você estuda ali a parte de organização do Estado, você pega lá do artigo 21, 22, 23, 24, nós somos chamados de competência. Aí no artigo 21 você tem a competência exclusiva da União, no artigo 22 você tem competência privativa da União, no artigo 23 você tem competência comum da União, Estado, DF, municípios, e você tem a figura da competência concorrente, que está no artigo 24,
que é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e não entre o município. O que acontece? Aí lá eu aprendi uma dica com um professor de Direito Constitucional lá chamado Eden Napoli. Uma vez eu vi uma videoaula dele que eu dei uma diquinha básica lá falando de verbo, de substantivo e tudo mais. Só que eu não sabia o que era verbo, também não sabia o que era substantivo. Aí eu fui lá no YouTube e pesquisei o que era verbo, o que era substantivo. Também não aprendi nada. O que ele falou para mim de verbo, o que ele falou para mim de substantivo deu certo. Então a palavra é certo, digamos que você não sabia o que significava ela na língua portuguesa. Mas você vê que agora deu certo, quando fala é certo é porque eu estou tirando aquela regra aí que quero aplicar a exceção. Dá tudo certo do mesmo jeito. Beleza? Então vamos lá. Findo essa parte dessa historinha, que também não cai em prova, a questão perguntou assim, ó, são elementos do fato típico, é certo. Ele quer confirmar que alguma coisa que não é elemento do fato típico. Letra A, conduta. B, resultado. C, tipicidade. D, nexo causal. Ou letra E, antijuridicidade. Professor, eu não sei essa questão, pode ficar tranquilo. Eu não vou te explicar a teoria do crime inteira. Mas só para você entender, existe um assunto que é chamado de teoria do crime. Deixa eu pegar o marca-texto, um pincelzinho aqui bonitinho. Existe um assunto que ele é chamado de teoria do crime. Professor, o que é a teoria do crime? A teoria do crime é o seguinte, segundo, tá, aqueles que defenderam, inclusive a teoria majoritária, é o entendimento majoritário, o crime divide-se basicamente em 3 elementos ou em 3 substratos. O que seriam os 3 substratos, professor? Um primeiro substrato do crime, chamado de fato típico. O segundo elemento do crime, chamado de ilicitude ou antijuridicidade. Se você quiser, vou colocar o nome de juridicidade para ficar chique, para pensar que a gente é chique. Ó. Antijuridicidade. Antijuridicidade. Depois, um outro elemento chamado de culpabilidade. Culpabilidade. Mais ou menos isso aqui, ó. E aí muita gente chama isso aqui, inclusive, de árvore do crime. Falando que o fato típico, antijuridicidade está certo, né? Antijuridicidade. Acho que está certo. Antijurídico, está certo. Vamos lá. Não tiver certo também, deixa eu parar, depois a gente conserta esse negócio. O que acontece? Ó? É mais ou menos essa situação que eu estou mostrando para você agora. A teoria do crime seria isso, tá? Que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Melhor dizendo, fato típico, antijurídico e culpável. E aí, o que acontece? Segundo essa doutrina, cada elemento desse, ou cada substrato desse, tem os seus componentes. Entendeu a ideia? É como se fossem substratos, e dentro dos substratos tivesse os elementos que fazem parte. E aí, o que acontece? Eu vou te mostrar agora o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o que da gente? Ele está perguntando quais são os elementos do fato típico. É isso que ela está querendo saber. Porque quando você sabe quais são os elementos do fato típico, você já marcar aquilo que não está aí dentro. Entendeu? E os elementos do fato típico são esses aqui, meus queridos. Ó, primeiro elemento do fato típico, ó, é a conduta. Conduta. Depois, professor, qual que é o segundo elemento do fato típico? Nexo causal. Ou se você quiser colocar resultado primeiro, não tem problema não, tá? Depois, professor, resultado. Resultado. Depois, tipicidade. Esses aí são os elementos do fato típico. Professor, quais são os elementos da culpabilidade? Quais são os elementos da antijuridicidade? Não, pode ficar tranquilo, pequeno gafanhoto. A nossa intenção aqui não é esbanjar para você e detalhar a teoria do crime. Por isso que eu não vou colocar os elementos da antijuridicidade. Na verdade, a antijuridicidade nem tem, de fato, elementos. Tem já os excludentes de ilicitude. É onde é que você estuda o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Aí, dentro da parte da culpabilidade, você tem aquilo que chama de impoex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. São os elementos que fazem parte da culpabilidade. Mas como a questão ela não pediu pra gente, é uma resolução de questões, ela não pediu pra gente conhecimento de toda a teoria do crime, ela pediu apenas que você soubesse identificar quais são os elementos do fato típico. E aqui estão os elementos do fato típico, conforme eu já escrevi para você, ó. Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Agora vamos olhando aqui, ó. Peraí, conduta tá aí? Tá. Resultado tá aí? Tá. Tipicidade tá aí? Tá. Nexo causal tá. Qual que é que não tá aqui? Antijuridicidade. Por quê? Porque antijuridicidade, na verdade, não é elemento do fato típico. Pelo contrário, antijuridicidade é um substrato do crime. É como se ele concorresse com o fato típico. Então aqui nós já somos o nosso gabarito. É uma questão doutrinária. Eu não acredito nesse tipo de questão para a prova da PMMG. Fique claro. Eu, professor Caldeiro, não acredito. Por quê? Porque é uma questão que envolve um pouco mais de doutrina, mas é uma questão facílima. É uma das questões mais fáceis de direito penal, quando cobra, obviamente, a parte de teoria do crime. Beleza? Deu tudo certo? Só alegria? E a galera tá comentando aqui embaixo, mas o professor Caldeiro não consegue ver nada, né? Tá comentando, mas eu não consigo ver. Vamos lá para a próxima questão, vamos para 4, vamos lá. Agora ele tá falando de disposições constitucionais de direito penal. O negócio tá chique, ó. A respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é incorreto afirmar. Então ele quer errado, ó. Incorreto afirmar. Letra A.
A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ó, a princípio tá certo. Só que ele quer errada, lembrando disso, ó, tá? Deixa eu grifar aqui para cá uma texto aqui para você. Sempre que eu chamar a sua atenção e falar que é errada, você olha aqui pro amarelinho, tá tudo certo, tá vendo aqui? Essa letra A tá o quê, professor? A letra A tá certa. Então não vou marcar ela, não é gabarito. Letra B. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Corretíssimo. Lei penal não retroage, somente quando ela beneficia o vagabundo. Beneficiou o vagabundo, ela pode voltar. Isso é chamado de retroatividade benéfica. Letra C. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Corretíssimo. Isso aqui é o princípio da legalidade. Está na Constituição Federal, inclusive está também no artigo 1º do Código Penal. Letra D. A criação de crimes e penas por meio de medida provisória não ofende o princípio da legalidade. Aí não, pai. Aí não. Presta atenção aqui, ó. Ele falou assim que a criação de crimes e penas por meio de medida provisória. Aí ele veio e colocou a palavrinha não aqui. Não ofende o princípio da legalidade. Aí é que tá. Se ele coloca ofende, se ele tira a palavra não, a letra D também estaria certa. Mas nesse caso ela está errada. Por quê, professor? Porque medida provisória, agora eu vou grifar, ó. Medida provisória não pode criar crime. Por quê? Porque se não vou ofender, isso aqui que está na letra C, ó. O que está na letra C é o quê, professor? O princípio da legalidade. Quando a gente vai estudar, a gente até aprofunda um pouco e fala do princípio da legalidade estrita. Somente pode criar crime se houver uma lei em sentido estrito. E essa lei em sentido estrito é uma lei complementar ou uma lei ordinária. Lei complementar ou lei ordinária que pode criar crime. Se for medida provisória, não pode, decreto não pode, resolução não pode, costumes não pode, nem sequer também pode aplicar para agravar pelo criar crime a chamada analogia, porque senão seria uma analogia em malam partem. Olha como tá chique o negócio, até em latim estranho, ó. Analogia em malam partem significa em malefício, para prejudicar o réu. Beleza? Nesse caso em questão, então, já achamos aqui o nosso gabarito. Gabarito aqui, letra D de jeans, põe aí no caderno de vocês, tá bom? E sem brigar com o professor Caldeiro do outro lado, porque eu tenho certeza que quando vocês começaram a ir para a escola, antes de ver o nome de jeans com J, você ia pensar que jeans era com D, né? Então por isso que eu brinco muito com D de jeans e C de surdo, tá ok? Letra D é o nosso gabarito. Vamos avançar? Vamos avançar então? Tá feita aí a questão. Aí vem a letra E. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei, estendida aos sucessores e contraídos executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Corretíssimo, isso aqui está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Costumo dizer que essa questão de número 4 aí é uma questão multidisciplinar. Ela trouxe tanto temas de direito penal, assim como tema de direito constitucional. Então, gabarito aí na questão de número 4 é a letra D. Deixa eu colocar aqui pra gente, ó. 4 foi letra D. Número 3 foi letra E, vou colocar aqui o gabarito. Número 2 foi letra B, de Budweiser, tá? E número 1 foi letra A, de Amistel. Então, A de Amistel na 1, B de Budweiser na 2, E de errado, né? Vamos colocar o E de escola que dá certo, né? E de escola na número 3 e D de jeans na número 4. Ou se você gostar de bebida alcoólica, pode colocar um D de devassa aí também, dá certo, tá? Vamos para 5? Questão número 5, então, a gente está com 18 minutos de live, vamos dar uma acelerada aqui, senão a gente não consegue chegar aí a 30 minutos e resolver pelo menos 10 questões, ou pelo menos 8, né? Vamos para a questão de número 5. Número 5 diz assim para a gente, ó. No que diz respeito ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria, letra A, do resultado. Ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Errado, tá? Esse conceito aí tá certo para a teoria do resultado. Só que o Código Penal, tá? Ele pediu que qual foi adotada a teoria pelo Código Penal. E o Código Penal, lá no seu artigo 6º, se você puder, inclusive agora, eu peço isso, tá? Se você abrir lá o artigo 6º do Código Penal, ele fala o quê? Ele fala assim pra gente, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Ele está falando da teoria da atividade, mais a teoria do resultado, é tudo junto. Teoria adotada lá foi a teoria da ubiquidade e não teoria do resultado separadamente, beleza? Então, nesse caso em específico, vamos para a letra B agora, já que a letra A está errada. Letra B. O Código Penal adotou a teoria B, da ubiquidade, olha. Ou seja, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria se produzir o resultado. Corretíssimo. Essa aqui, para a gente ganhar tempo, vamos marcar um X aqui na letra B e já vamos voar para a próxima questão. Nesse caso aqui, letra B de Budweiser mais uma vez, tá bom? Ou B de Brahma na questão de número 5. Não fale B de Bavária nos comentários, que o professor Caldeiro não gosta de Bavária não, tá bom? Mas nada contra quem gosta de Bavária, beleza? Então, na questão de número 5, deu letra B, tá? B de Budweiser ou B de Brahma. Professor, vamos avançar? Vamos lá para a questão de número 6. Na questão de número 6, ela já entrou agora
nas matérias de direito constitucional. O professor Caldeira também enferrujado em direito constitucional. Faz um tempinho que o professor Caldeira estuda direito constitucional. Principalmente a leitura específica, intrínseca aí da Constituição. Mas é claro, nós vamos tentar ver o que a gente consegue desenrolar aqui dentro do direito constitucional também. Bora lá? Questão de número 6 aí, agora vai tratar de direito constitucional. Só lembrando que as nossas lives aqui de madrugada, nós vamos falar tanto de penal quanto de direito constitucional, beleza? Vamos dar uma mesclada aí. Questão de número 6, agora de direito constitucional. No que se refere aos direitos de nacionalidade, é correto afirmar, opa, ele falou aqui direito de nacionalidade. Quando você vai estudar direito de nacionalidade na Constituição Federal, além, é claro, de outros diplomas que têm vinculação com o tema, você deve ficar bem atento ao artigo 12 e ao artigo 13 da Constituição Federal. Principalmente ao artigo 12. Pegou ali o artigo 12, meu amigo, do início até o fim, você não vai errar absolutamente nada no que diz respeito ao estudo da nacionalidade. Então, se você ainda não leu, fique atento quanto a isso. Você vai fazer prova da PMG, fique atento e leia, sim, lá o artigo 12 e o artigo 13 para não errar nada na hora da prova. Vamos lá tentar identificar o gabarito? Na alternativa de número 1, ele falou da letra A. Aliás, né, falei a letra A, tô falando número 1 aqui, tô ficando 13 aqui, de lá. Na letra A, ele falou assim, ó, são brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Bem, a letra A está errada e por inúmeros motivos. Primeiro, ele falou sim que são brasileiros natos. Olha aqui. Ele está falando que são natos estrangeiros de qualquer nacionalidade residente no Brasil. Cara, nesse caso, ele já falou que o cara é estrangeiro aqui na frente. E nesse caso aqui, esse indivíduo, né, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, tá? Desde que requeira a nacionalidade brasileira, ele pode sim se tornar um brasileiro, mas não um brasileiro nato, tá? Como a questão afirmou aqui, a alternativa afirmou. Ele poderia se tornar um brasileiro naturalizado. Esse processo aqui é o processo que é conhecido como naturalização extraordinária, tá? Ou também chamada de naturalização quinzenária. Mas nesse caso em específico, ele não passa a ser nato, ele passa a ser o quê? Naturalizado, beleza? Então o erro tá aí. Vamos para a letra B. A lei não poderá, em qualquer hipótese e sob pena de violação do princípio da igualdade, estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Errado. Professor, mas por que está errado? Direito à igualdade, olha aqui, ó, com base sob pena de violação do princípio da igualdade. Estabelecer distinção em brasileiro nato e naturalizado. Errado. Ó. Quando a questão colocou, a lei não poderá, beleza, tudo bem. Só que ele colocou em qualquer hipótese sob pena de violação, tá errado. Você sabe por quê? Isso aqui tá errado porque nós temos aqui, meus queridos, ó, o artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal. E o artigo 12, parágrafo 2º, ele relativizou essa situação aí, viu? Isso aí não é absoluto. Quando ele fala assim, ó, a lei não poderá estabelecer distinção de brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos desta Constituição. Então, a Constituição Federal, ela pode sim estabelecer. Aqui já vai uma dica para você. Obviamente, via de regra, né, até quase que em sentido absoluto, mas nada é absoluto no direito, os estados, né, por meio das suas respectivas leis, os municípios do Distrito Federal, eles não podem estabelecer, nem mesmo uma lei complementar ou lei ordinária, ela pode estabelecer distinção entre o brasileiro nato e o naturalizado, sob pena de violar a Constituição Federal. Inclusive, sob pena dessa norma ser declarada no futuro inconstitucional, porque está violando materialmente a chamada inconstitucionalidade material. Isso por quê? Ou então chamado de inconstitucionalidade normoestática. Isso por quê, professor? Porque está violando a Constituição Federal. Porque somente a Constituição ela pode estabelecer distinções entre o nato e o naturalizado. Uma prova disso é que logo na sequência, no artigo 12, parágrafo 3º, a Constituição traz uma série de cargos que somente pode ser exercido por brasileiro nato. Então, o que torna essa alternativa de letra B incorreta, quando ela falou que em nenhum caso, nenhuma hipótese poderia haver distinção. Pode sim, se a distinção for estabelecida pela própria Constituição. Beleza? Vamos para a letra C. A letra C diz assim para a gente, ó, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Corretíssimo. Isso aqui está correto, é realmente o nosso gabarito. Inclusive, essa parte final aqui, ó, o venho residir no Brasil, é um dos temas mais cobrados nas provas aí de direito constitucional, chamado de nacionalidade potestativa. Nesse caso em específico, esse indivíduo é sim considerado brasileiro nato. Salvo engano, tá? Isso aí vai estar no artigo 12, artigo 12, inciso 1, eu acho que a linha C, mais ou menos, acho que é a linha C. Artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiro nato, aí precisa, inciso 1, 2, eu acho que vai estar mais ou menos na linha C. Beleza? A linha C ou a linha B do artigo 12. Então, nesse caso, gabarito aí, letra C. E aí, nesse caso, é o número 6, gabarito na C de surra.
Dica para você que está estudando direito constitucional. Se tiver com dúvida em direito de nacionalidade, fácil demais da conta. Só lê o artigo 12. Lê o artigo 12 e 13, 12 e 13, 12 e 13. Ainda que você às vezes não aprenda ou não consiga entender os nomes doutrinários, que até o professor Cadre falou aqui, nacionalidade extraordinária, quinzenária, nacionalidade potestativa. Não precisa se preocupar com esses pontos. Para a prova da PMMG, meu amigo, é a letra da lei. Se você leu a letra da Constituição, é felicidade total, beleza? Vamos avançar então para mais uma questão? Mais uma questão aqui da questão agora de número 7. Também é de direito constitucional. Pode ser que tenha uma outra alternativa que não esteja, de fato, aí dentro do seu edital da PMMG, porque às vezes é difícil a gente achar a questão que encaixa direitinho dentro do edital, tá? Mas o tema vai fazer parte. Vamos para 7. Segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Assinale a alternativa que constitui em direitos individuais e ou coletivos assegurados pela Constituição Federal. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, inclusive em virtude de lei. Aí tá errado, ó. Só o finalzinho aqui, ó. Senão em virtude de lei seria correto. Essa parte aqui é a parte que ficou errada. Letra B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Agora sim está correto. Isso por quê, professor? Porque isso aqui está igualzinho ao artigo 5º da Constituição Federal. Eu não me recordo o inciso agora, tá? Mas está corretíssimo essa letra B. Vamos ver se na C e na D tem algum erro, como ela é pequenininha, dá para ler, né? Letra C. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, salvo em caso de censura ou licença. Errado. Não é salvo, independente de censura ou licença. Um erro tá aqui, ó, tá? Independente de censura ou licença, ele colocou salvo em caso de censura ou licença, beleza? Letra D, o Estado promoverá, independente da forma da lei, a defesa do consumidor. Pelo contrário, na forma da lei, a defesa do consumidor. O erro está exatamente aqui, beleza? Então, nesse caso aí, no número 7, deu letra B de Buduais. Professor, isso aqui tá fácil demais? Tá fácil demais. Isso aqui tá tudo com fundamentação aqui, ó. No artigo 5º da Constituição Federal. E você que vai fazer a prova da PMMG sabe muito bem que direitos e deveres individuais e coletivos fazem parte do seu edital. Se você pega o seu edital de direito constitucional, aí o primeiro tema é princípios fundamentais. Segundo tema, direitos e garantias fundamentais. Só que, de direitos e garantias fundamentais, ele não quer todo o título, que seria do artigo 5º ao 17. Ele quer só direitos e deveres individuais e coletivos, com o artigo 5º, aí ele pula direitos sociais, ali do 6º ao 11, e vai direto para a nacionalidade, depois direitos políticos, depois direito de nacionalidade, beleza? Tá? Que já vai estar lá no artigo 14. Tá ok? Então, nesse caso, questão de número 7, gabarito aí, letra B de Buduais, conforme você está verificando. Vamos lá para a questão agora de número 8. Tá? Número 8 também é uma questão de direito constitucional. Questãozinha bem fácil, bem parecida com as provas da PMMG, esse negócio de B e F, falsa e tal. Você matou 1, 2, 3, você consegue acertar a questão. Número 8. Considerando que... Vamos dar uma olhadinha aqui. A última. Considerando o que se encontra previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, assinale V para verdadeiro e F para falso em cada afirmativo a seguir. Primeiro afirmativo. Ele está dizendo para a gente assim, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Eu pergunto para você agora, nesse caso, esse primeiro item, está certo ou está errado? Está certo. Isso aí está corretíssimo. É o artigo 5º da Constituição Federal, então vou colocar o V aqui. Só de se você conseguiu identificar a primeira e você já viu que aqui é verdadeiro, meu amigo, de cara você já consegue eliminar o quê? Você consegue eliminar a letra E e a letra C. Por quê? Porque o primeiro item delas é o quê? É falso. Então só pode ser, no caso aqui, por exemplo, para a gente, a letra A, letra B e letra D. Aí você vai falar assim para mim, professor Caldeiro, um cabra que nem o senhor, aprovado em mais de 11 concursos públicos, ensinando essa diquinha pra gente aí, só tá de sacanagem, rapaz. Tá? Por que você não ensina o cara ali até o final? Não adianta, meu amigo. O camarada pode estar estudando para concurso de magistratura, pode estar estudando para concurso do Ministério Público, pode estar estudando para concurso de delegado, concurso de defensoria pública, procuradoria. Todo e qualquer macete que te ajuda a responder a questão, a ganhar tempo e já agilizar para as próximas questões já é válido. Eu, por exemplo, hoje, por mais que eu estude para concurso de carreira jurídica, mesmo assim, eu utilizo vários mnemônicos. Sabe aquele mnemônicozinho da luta? Você já ouviu falar? Luta, né? Lugar do crime e ubiquidade, né? LU, né? Lugar do crime e ubiquidade. E o TA ali, teoria do tempo do crime e atividade. Até hoje eu uso aquele bisuzinho ali. Tá? Lá no direito administrativo tem vários mnemônicos que você utiliza lá.
Tá? Por exemplo, o Mnemônico Capa, lá para os atos administrativos, quem é o Confifomob ou ff.com, o PAT, lá para os pressupostos de validade do ato administrativo, a parte do Confifomob para os elementos ou requisitos do ato administrativo, aquele bizuzinho do Capa, aquele bizuzinho lá do TSE-TJ, não sei se você lembra disso lá no ato administrativo, do TSE-TJ, aqueles atos administrativos lá e tudo mais, tá? Atos negociais e tudo mais. Cara, meu amigo, não adianta você tentar achar que existe uma fórmula mais para concurso. Existe você conseguir ficar reunindo as informações ali, o maior número de informações possíveis, e que você consiga acertar a questão da prova. Quem nunca utilizou, por exemplo, aí no processo penal, que vai utilizar um dia, na PMMG não tem processo penal, mas aquele mnemônicozinho das características do inquérito policial, das características do inquérito policial, seio doido. Então, muita gente utiliza isso e dá certo. Para ganhar tempo na questão dessa aqui, vale tudo, porque na hora da prova o importante é passar. Só não vale é colar. Igual o professor Caldeira colar na escola. Na escola eu colava para danar. O engraçado é que a gente faz a cola ali, quando chega na hora da prova, você nem precisa usar a cola, que você já está lembrando. Só de escrever no papelzinho, você passa meia hora escrevendo com a letrinha reduzida, né? Fonte reduzida ali à mão, manual. Quando chega na hora da prova, você não precisa usar, porque já está lembrado. Mas enfim, vamos lá, continuando. O item 1 está correto. Então você já sabe que a letra, o primeiro item está verdadeiro, você já sabe que a C e a E está fora. Tá? Vamos lá para o segundo item. É proibida, olha que detalhe, é proibida a diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, tá? Aqui ficou coroa, estado civil, aí deu ruim aqui, cara. Entende? Na verdade, era cor, tá? Aqui, ó, tem um espaço aqui, ó, cor ou estado civil. A princípio, nos vídeos eu posso garantir para você. Essa alternativa aqui ela também está correta. Embora tenha esse errozinho aqui no final. Mas imagine que aqui tinha um espaço, entendeu? Porque o professor Caldeira cagou no negócio aqui no slide aqui e deu errado aqui, tá? Então aqui era cor ou estado civil. Via de regra, é proibido sim essa diferença. Tá bom? É proibido o indivíduo dar salário diferente, porque o indivíduo tem um sexo diferente, idade diferente, cor ou estado civil. Beleza? Ou admissão para essa situação. Tá ok? Então, item 2 também está verdadeiro. Se o item 2 está verdadeiro, você já faça o quê? Você já faça a letra A. Porque a letra A estava aqui como F no segundo item. Então, letra A também está fora. Você só tem duas opções aqui. Se você não souber nenhuma das duas alternativas, um dos dois itens aqui, seria, de certa forma, aqui o item 2 e 3 e 4, mesmo assim, você já teria umas 50% de chance de acertar essa questão, porque você bateria uma bicuda e fudida e um chute e daria certo. Beleza? Vamos lá dar continuidade. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, dentre outros hipóteses previstos no artigo 34 da Constituição. Corretíssimo. Isso aqui é chamado de intervenção federal. Isso aqui está correto. Ótimo. Se o terceiro item está correto, você já faz o quê? Você já elimina a letra D, tá vendo? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E já fica com a letra B de cara. Vamos ver o item. O último item. Admissão pública, administração pública, né? Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, olha o erro aqui, ó, tá? Pessoalidade, moralidade, sigilo dos atos públicos e eficiência. Errado, muito erro aqui, ó, tá? Seria legalidade. Ó, isso aqui é o LIMP, ó. Não sei se você vai lembrar disso aqui lá do direito administrativo, até do direito constitucional também, ó. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá, eficiência tá aqui, tá certo. Legalidade tá aqui, tá certo. Moralidade tá aqui, tá certo. Mas agora aqui seria impessoalidade, então aqui tá errado. E aqui não é sigilo dos atos, seria publicidade, beleza? Isso aqui faz parte do estudo do direito administrativo e faz parte também, é claro, do estudo do direito constitucional. Portanto, aqui, letra B do ASE, tá? Demorou um pouquinho nessa questão número 8, vamos avançar para a gente finalizar aqui a nossa live. Questão de número 9 na tela. A questão número 9 diz assim, ó, a Constituição Federal Brasileira elenca uma série de direitos e deveres individuais e coletivos que devem ser observados, tanto pelo Estado quanto pelos particulares. Assinale a alternativa que apresenta um direito constitucional. É fácil demais, é só você ir lá e identificar o que está na Constituição. Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, apenas quando estes forem previstos em legislação ordinária. Errado. Não tem essa restrição aqui, ó. Não tem. Tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Assim diz o artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Então, a letra A está fora. Letra B. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Corretíssimo, tá? Isso aqui tá certo, como o nosso tempo já chegou ao fim, gabarito também, letra B de Buduais. Isso aqui é letra da Constituição. Melhor dizendo, isso aqui é letra de quê, professor? Aqui é letra do artigo 5º da Constituição Federal, beleza? E agora vamos para a última questão, a número 10. Aí, número 10 é a nossa última questão. Até trouxe, inclusive, aqui o ano dela. Tá? Ó. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa incorreta. Já deixei até grifado para você. Não era para ter deixado de negrito, mas acabei deixando aí. Incorreta. Então ele quer errada. Letra A.
A lei penal sempre retroage, menos para beneficiar o réu. Então nós já achamos a nossa alternativa. Essa aqui foi fácil demais. Inclusive nós já respondemos questões disso aqui. Fundamentação aqui também é onde, professor? Fundamentação aqui é no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A lei penal retroage negativo. Ela não é sempre retroage, nem significa retroage. Ela é assim, ó, a lei penal não retroage, salvo a benefício do réu, beleza? Então aqui está o nosso gabarito, apenas para breve e rápida conferência, e chegamos então ao final da nossa live com a ideia de missão concluída com sucesso. Bem, peço, obviamente, a vocês sempre paciência no que diz respeito às nossas lives, com relação à questão de não poder responder os comentários aqui para você, porque fica muito longe do computador. Mas como eu sempre digo, a gente perde um pouco na interação, mas ganha na didática, ganha na evolução do conteúdo, porque eu posso grifar aqui para você. Então é perder a interação para ganhar na didática. Por isso que eu sempre prefiro fazer as lives aqui no estúdio. Mas a live da noite é um pouco mais eclética. O professor Natanael já prefere um pouco, até para a questão de a gente combinar um pouco. Ó, Natanael, como eu faço um pouco no estúdio, levando um pouco mais de certa forma, com mais técnica ao conteúdo, você faz uma live um pouco mais eclética à noite. Então, à noite vai ter live com o professor Natanael Costa. Hoje vai ser a nossa live de número 4, né? Essa daqui, de madrugada, está sendo a live de número 3 e a live número 4 vai ser com ele. E, obviamente, nós temos um encontro marcado na sexta-feira, dia 6, para a nossa live por incrível que pareça, né? É dia 6 e vai ser a live de número 6, inclusive, né? Vai ser a live de número 6 e a 7 vai ser a noite da sexta-feira com o professor Natanael Costa. Só lembrando que a nossa live número 6, vamos fazer mais resoluções de direito constitucional e também de direito penal, beleza? Ó, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Se vocês puderem, é claro, e estiver aí acompanhando, pode tirar um print aí do outro lado, quem assistiu a live até o final, pode tirar um print aí, me marque lá nas redes sociais. Deixa eu ver se eu vou ficar meio chique com essa canequinha na mão. Tira o print, tá? Deixa eu... Assim. E para cá. Tira o print aí. Se você puder, tira o print aí agora, posta lá nas redes sociais, aí marca o professor Caldeirinho que eu vou fazer questão de repostar lá, tá? Obrigado pela participação. Ei, lasqueiro, eu tô falando pra tirar print, mas não tá eu na tela. Aí deu ruim. Aí deu ruim demais. Só que o Edmar me avisou aqui. Vamos organizar pra tirar o print de novo aqui, né? Vamos organizar pra tirar o print de novo. Tira o print agora. Tira o print, o professor Caldeirinho com a caneca. Bonito demais. Pode marcar lá. O professor mais gato do Brasil. Live top. Hashtag gostei. Tô sugerindo só as legendas aqui, né? Só com autopromoção. Mas obrigado mesmo, tá? Até sexta-feira. Sexta-feira nós temos um encontro marcado com a nossa live de número 6. Mais questões de direito constitucional e mais questões, obviamente, de direito penal. Até lá.